Olá, boa tarde novamente. Eu sou a professora de Desterro, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina, sou professora de Geografia e retomando aqui com nossos estudos do nosso, do nosso currículo, da nossa disciplina de Geografia no 8º ano, nós vamos buscar discutir hoje um pouquinho mais sobre as paisagens geográficas do ponto de vista físico ou natural. Então, essa aula a gente intitulou de As Paisagens Naturais do Mundo, né, já que a gente já estudou sobre os continentes, nós já estudamos sobre alguns países, né, em específicos, importantes para a nossa compreensão de mundo, né, do ponto de vista da contribuição da geografia do 8º ano, a gente discute um pouquinho também agora das paisagens naturais, né, pensando assim mais na questão global, tá? Na questão mundial, e para isso a geografia ela utiliza, tá, um conjunto de expressões, um conjunto de estudos, né, que nós denominamos regionalização do mundo, para que a gente possa compreender melhor certas paisagens e elementos presentes nessas paisagens, né, que acabam diferenciando, né, algumas paisagens ou as paisagens do mundo, tá bom? Então, a gente vai aprender hoje a habilidade 33 do nosso currículo, que é identificar e comparar os diversos domínios morfoclimáticos e físicos naturais das diferentes regiões do mundo por meio de representações cartográficas, tá? Então, aqui mais uma vez, destacando que nós vamos estudar as paisagens naturais. Elas são fundamentais para que a gente possa compreender, por exemplo, a ocupação, os aspectos das paisagens, né, como essas paisagens, né, elas acabam se estruturando. E para isso também nós vamos utilizar as representações cartográficas, né, que é uma linguagem, como a gente já vem falando, muito utilizada por várias áreas ou disciplinas, mas especificamente pela geografia, né, ela dá uma contribuição muito grande. Nosso objeto de conhecimento, nosso livro de geografia do 8º ano, a gente pode destacar as formas de expressão cartográfica, mapas temáticos, croquis, anamorfoses e gráficos. A gente deixa muito livre para que vocês possam também fazer utilizar outras representações cartográficas que, por acaso, a gente não utilizou hoje aqui na nossa aula, tá? Porque a gente vai utilizar principalmente mapas, mas a gente tem as anamorfoses, os gráficos, os croquis, que a gente pode encontrar aí no nosso livro de geografia, no capítulo 5, tá? Intitulado Diferentes Formas de Regionalização do Mundo. E aqui a gente traz um mapa mundi, representando aí, lógico, o nosso planeta, né? Dividido no contexto aí político, tá? Em países. A gente destacou aqui 3 dados importantes para que a gente possa iniciar essa nossa discussão, que é a área total do nosso planeta, que é de 510,3 milhões de quilômetros quadrados, onde nós temos as terras imersas concentradas em 149,67 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 29,31%, tá, da superfície terrestre. Aí nós também temos a área dos mares e dos oceanos, correspondendo a 360 milhões, né, aproximadamente, de quilômetros quadrados. Isso representando, em dados percentuais, 70%, 70,69%, tá, da superfície terrestre. Então, a gente pode fazer uma conclusão geral que no nosso planeta nós temos mais, na superfície terrestre, mais água, tá, do que continente, terra firme, tá? E aí vem sempre uma discussão, então por que se chama planeta Terra, né? Então vem todo de uma origem, né, de estudos aí mais aprofundado, que no momento aqui a gente não discute, mas a gente deixa aberto para vocês, a gente provoca vocês para vocês buscarem aí, por que planeta Terra e não planeta Água, tá bom? Bom, e aí como podemos estudar a geografia do nosso planeta, né, dessas terras imersas especificamente? Hoje a gente vai estudar aqueles 30% lá, praticamente, lá de continente, tá? Isso regionalizado pela geografia.
Do ponto de vista de uma regionalização mais histórica, mais cultural, tá? O planeta Terra ele é dividido em continentes, que nós já estudamos aqui no nosso 9º ano, que a gente também estuda em parte, né, esses continentes, ou essa regionalização também lá no 8º ano, tá, gente? Então aqui a gente tem a América, vou apontar aqui com o meu cursor, tá? A gente tem aqui o continente americano, certo? Que, como a gente já sabe, se divide em América do Norte, América Central e América do Sul, do ponto de vista aqui geográfico. Nós também temos o continente europeu, em roxinho aqui. Nós temos o continente asiático, aqui em amarelo, mostarda, vamos colocar assim. E aqui a África, né, no amarelo mais clarinho, continente africano. Em verde, nós temos aqui o continente da Oceania, tá? Que a gente estudou há pouco tempo. E o último continente aqui embaixo, mas não menos importante, a Antártida, que é o continente gelado, que também nós já estudamos aqui nas nossas aulas de geografia, tá bom? Nós temos um geógrafo chamado Aziz Absabi, que ele fez um estudo, né, das características, dos elementos importantes para identificação, para o agrupamento, classificação das paisagens no mundo, especificamente no Brasil, mas ele acaba aqui dando essa contribuição também para a gente discutir num sentido mais global, né? As paisagens naturais que ele vai chamar ou denominar de domínios morfoclimáticos, tá? Que é o conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial, de centenas de milhões, ou seja, de centenas de milhares de milhões de quilômetros quadrados de área, onde haja uma combinação, né, de características relacionadas a relevo, tipos de solo, formas de vegetação, hidrografia e condições climatológicas, tá? E baseado nessas características, ele, né, e outros geógrafos, eles classificam as paisagens naturais, principalmente levando em consideração o clima do nosso planeta. É o fator que vai ter uma grande importância na hora da gente compreender, né, as diferentes paisagens, né, que constituem aí o nosso planeta, especialmente aqui falando dos continentes, tá, da parte continental. Nesse sentido, a gente chama atenção aqui, através dessa representação, né, dos climas do nosso planeta, onde se classifica os climas quentes, os climas frios, os climas temperados e os climas de altitude. Gente, quando a gente pensar nessa questão climática, nas paisagens, né, sempre lembrando muito o que a gente diz, né, que a gente tem que fazer associações, tá, para a gente fazer essas classificações, vamos lembrar aqui da questão geográfica, da localização geográfica, da situação geográfica dessas paisagens. Bom, olhando para o nosso mapa aqui, analisando, observem aqui que de roxo, né, nesses tons em roxo, azul mais escuro e claro, nós temos aqui a classificação dos climas frios. Esses climas frios, eles vão contribuir para a formação de paisagens, paisagens características, né, deste tipo de clima, com uma vegetação bem rala, tá? Que sobrevive ou que dura apenas alguns meses do ano, que são os meses identificados ou definidos, né, como a estação do verão, tá? Que a gente já vai ver desse tipo de vegetação, a quantidade de espécies, tanto na fauna como na flora, elas também são reduzidas, tá? Devido especialmente ao clima desta região aqui, tá certo? Nós também temos, aí seguindo aqui, tá, a questão que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, né, que eu já falei da localização, da situação geográfica, nesse sentido, a gente fala das latitudes, tá? Quando a gente fala de clima polar, a gente destaca aqui, ou climas frios, né, muito frio, nós destacamos especialmente
as altas latitudes, que são essa região aqui mais próxima do Polo Norte e do Polo Sul da Terra, aqui embaixo, onde tem o continente da Antártida. São as regiões que, por conta da esfericidade da Terra, essa curvatura aqui, ó, que a gente pode observar, tá? Que vai fazer com que os raios solares, eles penetrem na nossa atmosfera e acabe chegando na superfície terrestre, nessas regiões aqui, de forma, né, inclinada, né, ou desviada, por conta aí, especialmente como eu já falei, da questão da curvatura da Terra, mas também da sua inclinação em relação ao seu eixo de rotação. Então, seguindo aqui na nossa classificação, nós temos os climas quentes, tá? Que é nessa tonalidade de cores, tá? Que vai do roxo ao amarelo, onde a gente tem os climas quentes baseados aí, principalmente, a gente pode destacar as altas temperaturas, tá bom? Então a gente tem um clima equatorial nessa região, nessa área aqui mais centralizada do globo terrestre, tá? Próximo ao Equador, que é a região também do nosso planeta, regiões térmicas, tá? Do nosso planeta que mais recebe insolação, porque os raios solares aqui, eles conseguem atingir a superfície de forma mais perpendicular, de forma mais reta, tá? Vamos colocar assim. E aí, seguido, nós temos aqui o clima tropical, que é nesse rosa, tá? Algumas especificidades do clima tropical, como o clima tropical seco aqui no Brasil, no caso aqui a gente chama de clima semiárido, tá? Nós também temos aqui o clima seco de deserto, tá? Que é esse amarelo aqui mais claro, tá bom, gente? Então a gente tem esse amarelo mais acho que um amarelo terra, né? E o amarelo mais claro aqui, áreas de desertos. Lembrando que esses desertos, eles podem ser frios e eles podem também ser quentes, né? Neste caso aqui, desse amarelo aqui, a gente está falando dos desertos. Nessa região aqui, por exemplo, do continente africano, a gente está falando do deserto quente, mas né, no caso aqui deste outro deserto aqui no Chile, na América do Sul, é um deserto gelado, né, frio, tá bom? Devido às questões, né, devido à questão montanhosa, que vai influenciar aqui. Quanto maior a altitude, né, também a temperatura ela vai diminuindo. Bom, seguindo aqui na nossa classificação, nós temos os climas temperados, tá? Que são aqui dessas regiões aqui das médias, regiões térmicas das médias latitudes, tá? Em verde mais escuro, começando aqui, tá? Nós temos o clima temperado continental, seguido aqui pelo clima temperado oceânico, tá? Ou marítimo. Nós também temos, por exemplo, no Brasil aqui, e em parte da América do Sul, nós temos aqui o clima subtropical, tá? Subtropical úmido chamado, tá certo, gente? E o Mediterrâneo aqui na região da Europa, aqui especialmente. Bom, e aí nós temos por último aqui o clima de altitude, tá? Que é o clima aqui dessas áreas aqui, por exemplo, na China, né? Na Mongólia, deserto de Gobi, em tom marrom, que também nós temos aqui na América do Norte e também temos aqui na região aqui ou melhor, na região da América do Sul, né? Na Cordilheira dos Andes, as baixas temperaturas, como a gente já havia colocado. Então, quando a gente pensar, tá, em domínios morfoclimáticos, nós vamos pensar em relevo, nós vamos pensar em solos, nós vamos pensar em vegetação, hidrografia, que é a parte da hídrica das águas, mas especialmente na configuração ou nas condições climatológicas. Essas vão ser fundamentais para que a gente possa compreender os aspectos, né, das paisagens naturais, que acabam, né, sendo por si modificadas por nós, seres humanos, através do nosso trabalho, mas elas também interferem na forma como nós nos organizamos ou criamos os espaços, né, nessas regiões.
Então aí agora a gente discute um pouquinho as características, tá, desses climas. O clima polar, como a gente já viu aqui a localização, né, no Polo Norte e no Polo Sul, só para trazer o mapa para mostrar isso, e algumas paisagens para vocês poder compreender mais, né, o que a gente tinha colocado lá das baixas temperaturas. Vejam aqui o clima predominante aqui, o clima polar, ou muito frio, né, com baixas temperaturas o ano todo, que faz com que as moradias, né, as formas de vestimento, a própria organização social do trabalho, ela seja, né, de certa forma, receba interferência e seja, né, e acabe incorporando essas características na hora das suas organizações, do seu funcionamento. Aqui nós temos uma cidade, né, construída nessas regiões de baixas temperaturas, né, que são as altas latitudes. Aqui nós temos uma paisagem natural também nessas altas latitudes de baixas temperaturas, né, para mostrar um pouquinho da questão da fauna que eu falei para vocês e da flora, tá? Essa vegetação aqui é chamada vegetação de tundra, que ela só sobrevive num período mais ou menos de 3 meses, né? Falando mais ou menos, porque na natureza nunca a gente tem aquela coisa definida, né? Começa tal dia, termina tal dia, como outras coisas que a gente organiza no nosso dia a dia, né? Mas enfim, são em média de 3 meses, né, de verão, onde a gente tem o aparecimento desse tipo de vegetação aqui, com esse tipo de paisagem aqui, tá? Vegetação rasteira, como vocês podem estar vendo aí, gramíneas, musgos. E aqui nós temos o domínio morfoclimático das regiões subtropical, tá? Onde a gente destaca aqui a floresta boreal ou floresta de taiga, nessa imagem aqui, que são, gente, nada mais, nada menos, né? Acho que a gente pode fazer para facilitar o entendimento de vocês. Lembra daquelas árvores de Natal que a gente compra para enfeitar a nossa casa no período aí natalino, só que a gente compra ela na forma sintética, né? No comércio. Mas lá nessas regiões aqui, que a gente fala temperada de clima frio, né, onde tem um período de aproximadamente 3 meses de verão, né, onde a gente tem a primavera, onde a gente tem o inverno, onde a gente tem o outono, né, essas estações do ano bem caracterizadas, a gente tem esse tipo de vegetação aqui também, tá? Nessas áreas aqui onde vocês podem ver no nosso mapa, para localizar aqui, para ficar mais fácil de vocês perceberem. Mais um pouquinho aqui a gente traz um pouco mais dessas imagens, tá? Imagens como essa primeira que eu estou mostrando aqui pelo cursor, elas são típicas, né, do Brasil também, tá? Mas também nessas regiões onde estão destacadas aqui no nosso mapa. Onde nós temos superfícies mais ou menos planas, formação de gramíneas, né, onde é muito utilizado para a pecuária, criação de gado, especialmente aqui no Brasil, né, facilita bastante aí esse tipo de atividade econômica. No período do outono, tá, a gente tem a vegetação, né, ela vai perdendo as folhas aqui nesse período, né, para que ela possa se preparar para o período mais frio, vamos dizer assim, da região, que é o inverno, tá? E aí a paisagem, conforme a estação, ela vai também, né, mudando aí seus aspectos naturais. Só para mostrar 2 cidades aí né, nessas regiões aí, tá? Com essas paisagens, com esses tipos de clima aí temperado, a gente traz aqui Moscou, na Rússia, tá? Olha o formato das casas, né, do telhado das casas, muito voltada, né, adaptada para o período do inverno, devido às precipitações nas formas de neve, né, para que não se acumulem aí no telhado das casas, estrague o telhado. Elas são feitas de forma bastante inclinada, tá? Mais abaixo aqui nós também temos na Polônia a cidade de Varsóvia, tá? Também muito parecida com
a primeira lá da Rússia, nesse aspecto de construção de moradias, né, com esse telhado bastante inclinado. Aí nós também, no Brasil aqui, olha só, nós temos aqui ainda sobre o clima das regiões subtropicais, tá? Eu não falei a situação geográfica, ou a localização geográfica, fica próxima aí, no caso do hemisfério sul, fica próximo ao Trópico de Capricórnio, tá? Nessas áreas aqui em amarelo. Inclusive no Brasil, né? Onde essa imagem aqui mostra o tipo de pinheiro, que não é aquele mesmo lá das regiões, especialmente nas regiões do hemisfério norte, né? Mas é também é um pinheiro que é chamado a araucária, né? Que forma aí as matas de araucárias. E aqui nós temos acho que eu botei errado, gente, essa cidade aqui era para ter colocado ela lá nas regiões polares, tá? Aqui mais uma vez a imagenzinha das regiões subtropicais, tá? Aqui a cidade de Gramado, que também fica no Brasil, tá? Que também fica nas regiões subtropicais. Então vejam os tipos de construções, né? O telhado muito semelhante o que a gente viu lá naquelas outras imagens, né? De Moscou e Varsóvia, né? Os telhados muito no formato aí de se preparar para aqueles invernos mais rigorosos, apesar de não ser tão comum, né? Esses invernos rigorosos no Brasil que neva. Mas esse ano a gente teve isso, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente teve sim essas precipitações na forma de neve, né? Que eu já até comentei isso aqui com vocês. Bom, falando agora nas regiões quentes, tá? Nós vamos entrar aqui nas paisagens equatoriais, tá? De climas equatoriais, respectivamente. Tá? E aí eu gostaria de destacar mais isso aqui, por quê? Porque a região onde está situado o Brasil, tá? Ou parte pelo menos do Brasil, que a gente precisa conhecer um pouco mais, tá? Que a gente destaca aqui o clima quente. Por que quente? Vejam aí, gente, a localização próxima ao Equador, né? Com sol intenso o ano todo, as temperaturas sempre muito altas, apesar de chover bastante, tá? Devido à questão hidrográfica, da formação dos rios, da vegetação mais densa, né? Que vai facilitar, mas também de outros fatores, né? A questão das massas de ar que acabam influenciando essas áreas aqui, mas enfim, nós temos esse clima quente e chuvoso aqui o ano todo, tá? Baixas amplitudes, ou seja, não há uma diferença muito grande de temperatura nessas regiões aqui. As chuvas, ela acontece durante todo o ano, a formação da vegetação é densa, como a gente já vinha colocando, com uma biodiversidade ou uma variedade muito grande de vida, tanto da fauna como da flora, tá bom? Aí a gente destaca aqui como exemplo a floresta amazônica, tá? Que também abrange o território brasileiro, mas outros países também da América do Sul. Nós temos aqui a floresta do Congo, que atinge, né, parte do território do continente africano, tá? Que são florestas tropicais. E aí a gente traz como exemplo aqui, para destacar para vocês, a cidade de Belém, que também, né, que também é uma área onde predomina aí as florestas equatoriais, com destaque para a floresta amazônica, né? E aqui nós temos uma vista, mais uma vista da floresta amazônica aí. Aqui nós temos novamente só um mapa para representar, para lembrar de onde fica essa localização aí. Entrando aqui nos domínios das regiões tropicais, tá? Também presente em boa parte do território brasileiro, inclusive aqui em Teresina, né? Nós temos o clima tropical, tá? Uma categoria específica que é o clima tropical subúmido nosso aqui, tá? Com temperaturas altas o ano todo, devido àquela questão que a gente não pode esquecer da localização, ó, próxima à área, ou melhor, próxima à região do Equador, que recebe grande quantidade de insolação o ano todo. Então, a variação de temperatura é muito pequena, que a gente chama de amplitude térmica, tá? Com duas estações bem definidas, uma seca, uma chuvosa, tá?
A chuvosa acontece no verão e a seca acontece no inverno, tá bom? E é onde a gente pode perceber também que esse tipo de domínio, né, de áreas tropicais acontecem aqui olha só, na América Central, que nós já estudamos, tá? Acontece também aqui no continente africano, em toda essa área aqui em amarelo, aqui no sul do continente asiático, né, a Índia, e no sudeste também aqui do continente asiático. Também acontece no norte da Oceania, especialmente, ou melhor, especialmente não, né, totalmente aqui no território da Austrália. E aqui uma paisagem para a gente observar, tá? Do clima tropical, neste caso aqui na África, marcado, como a gente já falou, pelas grandes temperaturas, né? Variedade muito grande de espécies de animais, mas também da vegetação. Vegetação constituída por gramíneas, mas também por pequenos arbustos, né? Troncos retorcidos. Na África, esse tipo de vegetação é chamada de savana, né? E aqui no Brasil, a gente destaca como cerrado. E aqui nós temos também as regiões, né, de clima de monção que a gente gostaria de destacar aqui, que fica no sudeste da Ásia. Essas monções, gente, elas são bem interessantes, tá? Para a gente fazer um estudo, uma pesquisa depois, que aqui a gente vai falar muito rápido, né, que elas são provocadas especialmente pelas a alta pressão e as baixas pressões, né? Isso devido às temperaturas, né? Quando a temperatura ela aumenta, melhor, ela baixa no continente, os ventos eles acabam, né, saindo do continente para o oceano. Esses ventos vão ser secos. E aí nessas áreas aqui vai predominar uma estação seca, tá? Já em uma outra época do ano, a pressão dos oceanos ela vai cair, ou melhor, a temperatura vai cair, a pressão vai aumentar e os ventos vão se deslocar do oceano para o continente e vai trazer uma quantidade muito grande de umidade, que vai trazer umas características específicas, né, para essas paisagens dos países que constituem essa área aqui, né? Vamos colocar assim, e que acabam favorecendo o desenvolvimento ou o cultivo da risicultura, que é a plantação de arroz. E por fim nós temos as paisagens desérticas, tá? Que são, que a gente já destacou, que existe dois tipos de deserto, deserto frio e deserto quente. Nesse aspecto aqui dessa primeira paisagem, nós temos os desertos quentes, e a gente destaca como o deserto quente, o deserto do Saara, que é o maior do mundo, o deserto da Arábia, tá? O deserto, por exemplo, de Kalahari, o deserto também da Califórnia, tá? O grande deserto de Vitória, na Oceania, especialmente no continente da Austrália, tá? E aqui um pouquinho do aspecto, né, das paisagens que constitui um tipo de, não um deserto, né, mas uma área semidesértica que é o semiárido brasileiro, tá? Específico aqui cactos, né? E outros tipos de vegetação que a gente denomina, os geógrafos, né, denominaram de caatinga. Bom, e é isso, a gente fez aqui um passeio, né, geográfico pelas principais paisagens naturais do mundo, destacando alguns aspectos, né, algumas questões que vocês precisam levar em consideração para que vocês possam compreender essas paisagens naturais, como elas se constituem e por que elas se apresentam, né, as feições específica de cada uma, tá? Levando em consideração principalmente o clima. E a gente fica por aqui até a nossa próxima aula.